estrelas se alinharam, os anciões tiveram a sua vez e o apocalipse amarelo, uma torre para Cthulhu veio para realizar os desejos de nós leitores fãs do Lovecraft. Eu sou a Jéssica Pertile, aqui do canal Biblioteca de Bolso, onde eu falo com vocês sobre livros e também dou a minha opinião sobre eles. E o livro da vez é esse livro aqui, com essa capa maravilhosa, que é o Apocalipse Amarelo, uma torre para Cthulhu, que tem ali como pano de fundo as estrelas se alinhando, o apocalipse acontecendo de uma forma que vai deixar os leitores com medo de dormir depois. Mas é exatamente isso que nós queremos quando lemos um terror cósmico. E nesse livro aqui o escritor entregou tudo e eu virei fã do Diego, gente. Sinceramente, o cara não tem uma mente normal e eu adorei isso. Mas para melhorar essa indicação aqui, só trazendo para vocês o cashback da Cuponomia. Ou seja, através do cashback da Cuponomia, você recebe parte do valor que você pagou de volta. Vou deixar aqui no box da descrição o meu link do Cuponomia, que é uma plataforma de cashback incrível que hoje eu compro todos os meus livros através do cashback da Cuponomia. E eu uso muito ela para economizar nas minhas compras online. Eles têm mais de 2.000 lojas parceiras e a Amazon é uma delas. Então, além do cashback da Amazon, você também tem alguns cupons de desconto. É só você colocar a extensão no seu navegador que a Cuponomia vai avisar você de todos os cashbacks e cupons que o site parceiro tiver ali para você. Então, a economia é super fácil de você fazer. Você compra, tem parte do seu valor de volta, tem mais esses R$5 que vocês ganham aqui através do meu link e podem aí fazer as suas compras. E outra vantagem também da Cuponomia é que a partir de R$20 você consegue resgatar o valor ali para sua conta sem taxa alguma. É só vantagem você usar a Cuponomia, gente. Eu tô meio que viciada nesse negócio do cashback da Cuponomia. E falando das vantagens que a gente tem na vida, eu tive muita vantagem de ler esse livro, O Apocalipse Amarelo, uma torre para Cthulhu. Aqui em Apocalipse Amarelo, uma torre para Cthulhu, nós conhecemos a família Dédalo, que tem um passado marcado por muitas tristezas. E eles vivem então nessa vida que não tem muito sentido mais depois de todas as transformações que a Terra sofreu depois que as estrelas se alinharam e essa nova religião, os anciões, estão ali mudando toda a forma de vida de que eles um dia já conheceram. Na família Dédalus nós conhecemos o Malaquias, que é o pai, o Ícaro, que é o filho, e a Rafa, que é a filha. E todos eles têm trabalhos muito ruins, mas que ajudam a sobreviver nesse apocalipse sem fim. O Malaquias tem uma das piores profissões depois de que tudo aconteceu, que ele é coveiro. E ele se adaptou àquela forma de trabalho, ele se adaptou àquela vida que existe naquele cemitério. E é extremamente insano que ele aguenta. E as pessoas se surpreendem por, apesar de tudo, ele ainda conseguir trabalhar nesse lugar onde tudo mudou, gente. É um caos naquele lugar, só que ele lida bem com aquilo. Em contrapartida, nós temos a Rafa, que a Rafa é aquela que quer sair de casa para arrumar um emprego e conseguir trazer o mínimo ali para casa deles. E por fim, temos o Ícaro. O Ícaro é o personagem onde ele acabou ali se fechando dentro da sua casa e absorvendo as tarefas ali do lar. Mas não é porque ele ficou dentro de casa que esse personagem não seja extremamente intrigante e ao mesmo tempo cativante, que foi a forma que eu senti esse personagem. Eu gostei muito dos três, mas o Ícaro é aquele personagem que mais dá voz do que aconteceu durante todo esse período antes, durante e no caminhar da história do Apocalipse Amarelo. Através dos olhos da Rafa, da visão que ela nos dá, a gente percebe como a natureza se modificou, como os animais, como o boi, como as aves, tudo isso foi se modificando com a mudança do próprio sol, da própria água, e isso é extremamente assustador. Eu tô falando com vocês aqui e eu tô conseguindo imaginar a densidade da água, os animais que saem dessa água, os bichos novos que surgiram e os que deixaram de existir dentro dessa loucura de Apocalipse Amarelo. A Rafa, então, também tem um passado, né? A Rafa tem o seu sofrimento ali dentro da história, onde ela carrega dores por não ter feito certas coisas que foram pedidas para ela ali dentro da história. Então a Rafa, ela perde sua mãe e houve um pedido ali dessa mãe que ela se recusou a fazer, até porque não fazia mais sentido para Rafa
viver ou fazer aquilo depois de tudo que eles passaram. E essas marcas, essas coisas que aconteceram dentro da família Dédalo, acabam marcando esses personagens de uma forma que é muito difícil que eles consigam ter um relacionamento saudável. Eles se toleram, mas você vê que não é aquela coisa, aquele amor, aquela coisa aberta, principalmente pelo Malaquias, que ficou ali sozinho com essa responsabilidade de ainda manter os filhos. Então a Rafa é aquela que vai trabalhar, que quer garantir que tem a carne de volta, só que tudo está acabando. E a Rafa também acaba perdendo o seu emprego e tendo que ficar dentro de casa. Em contrapartida, nós temos o Ícaro. O Ícaro, diferente da Rafa, não quis ter mais contatos externos. Ele teve ali um passado muito difícil nos ambientes em que ele viveu, que marcaram ele, e para ele está vivendo o momento perfeito da história inteira. É ficar em casa, cuidar das coisas que ele cuida, da comida e tudo mais, porque ele não quer ter esse contato externo ali, como ele tinha antigamente. Isso aqui eu tô falando só da família Dédalos, que é o coração que pulsa da história. Mas, o que acontece fora? E qual que é o caos que virou a sociedade? Grande parte da população foi tomada por uma loucura coletiva exasperada e teve as suas vidas ceifadas num tipo de arrebatamento. E para os sobreviventes só restou lembranças daquela vida e também lembranças de todo o terror que aconteceu. Algo muito legal que o escritor fez no livro é trazer um ponto mais leve e engraçado com o personagem que é o Mestre Juca. Então ele ajuda a atravessar esse apocalipse com a sua sabedoria e a sua forma muito cativante na história do livro. E é claro que nessa narrativa de loucura coletiva, de tudo que você aprendeu a vida toda se perde, nada mais existe, os personagens carregam ali muitas feridas e arrependimentos. Fantasmas do passado que vivem atormentando e como cada um deles consegue lidar com tudo isso que aconteceu. Uma das partes que eu mais gostei da história da família Dédalo e da história que o próprio Diego construiu sobre Apocalipse Amarelo, Uma Torre para Cthulhu, foi a forma como o escritor ele trouxe mesmo essa desconstrução total de tudo que a gente tem hoje. Então, dentro da história de Apocalipse Amarelo, você não tem mais dinheiro para você conseguir sobreviver. Trabalho é algo que não existe mais como troca, mas sim como forma de subsistência. Então, por exemplo, a Rafa, ela vai trabalhar para garantir uma carne para a família dela. Então não tem mais aquela troca de dinheiro, porque as empresas, conforme foi acontecendo tudo, foi falindo também. Foi deixando de ter condições de sustentar as pessoas. Então há uma subsobrevivência, porque as pessoas têm que começar a aprender a viver com um novo momento da Terra. Então a primeira base da sociedade foi destruída, que é o dinheiro. Então você não tem nem mais o dinheiro. Então temos o caos instalado. O segundo ponto que foi destruído nessa sociedade, e é algo que a gente se baseia muito, é a própria religião. Então depois que as estrelas se alinharam, Cthulhu desceu e fez a sua vez, o que nós tivemos? A destruição da religião como nós a conhecemos, porque depois do que aconteceu, que foi totalmente diferente do imaginado, as pessoas ficaram sem referência alguma sobre para onde ir, o que fazer e principalmente no que acreditar. Então a religião foi destruída e deu então a oportunidade dos anciões virem e colocar a sua fé tão louca quanto as outras. Então a gente tem essa marcação dessas perdas importantes que mantém a sociedade ainda como nós a conhecemos. E depois tem essa família, que não foi uma família perfeita no passado e não é uma família perfeita hoje. Temos o chamado de Cthulhu, temos ali os personagens tomando um chazinho de sumiço, mas a história é simplesmente incrível, gente. O Diego ele foi muito feliz em construir essa obra. Quem curte um terror cósmico vai gostar muito do Apocalipse Amarelo, Uma Torre para Cthulhu. Aqui tem aquele naturalismo fantástico de Lovecraft. Temos o simbolismo de Chambers. E o escritor ele consegue muito trabalhar esse mundo onírico, onde nós não sabemos o que é realidade ou delírio. Nós temos aqui um mundo extremamente psicodélico, onde os antigos estão sempre à espreita e só os fortes, literalmente, sobrevive. Se você quer uma leitura rápida, que te prende, que te leva para esse universo Lovecraftiano, o Apocalipse Amarelo, Uma Torre para Cthulhu, com certeza é a minha dica para você. E claro que você também consegue
comprar esse livro aqui com um cashback da Cuponomia, clicando aqui no meu link e garantindo uma parte do valor da sua compra de volta para você. Eu vou ficando por aqui, astros, desejando que você atenda o chamado de Cthulhu e conheça esse livro incrível. Se você não me segue lá no Instagram, que é @bibliotecadebolso.br, me segue lá porque eu sempre estou falando de livros com vocês e vai ser muito legal ter vocês participando comigo lá também. Se você não se inscreveu no canal, eu te peço que você se inscreva agora, deixa seu like, comenta, não deixe de fazer isso porque realmente me ajuda muito a crescer mais aqui na plataforma do YouTube e é de graça, gente. Vou ficando por aqui, um beijo, astros, e nos vemos em breve!